It's one small step for man. I have a dream. Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. We shall never surrender. O assunto da aula de hoje é a Segunda Guerra Mundial. Esse que é um dos eventos históricos mais registrados de todos e, paralelo a isso, também o menos conhecido. Se você, professor, falar para o aluno que semana que vem eles vão estudar a Segunda Guerra Mundial, você pode ter certeza que aquele aluno turista que aparece uma vez por mês, ele vai estar lá na sua aula na primeira carteira. Mas por que esse fanatismo todo em volta da Segunda Guerra Mundial? Isso se dá por conta de uma grande indústria cultural, que vai produzir várias obras, principalmente filmes de ação e jogos extremamente violentos, pautados nesse assunto. Mas eu não vou ficar falando nome de batalha, nome de arma, nome de tanque de guerra, porque não importa. O que é importante a gente compreender sobre a Segunda Guerra Mundial, tanto para a prova na escola, para o vestibular, é a sua origem, a ascensão dos movimentos nazifascistas e depois as suas consequências que vai desencadear principalmente na Guerra Fria. É importante a gente compreender a Segunda Guerra Mundial como um momento de transição. É o que o Eric Hobsbawm vai falar no seu livro A Era dos Extremos. Ele vai chamar a Segunda Guerra Mundial, tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda, como guerra total, porque uma é consequência da outra, é diretamente ligada. Então a gente tem ali um hiato, um período entre guerras, mas a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é praticamente uma guerra só. Então é importante a gente compreender o todo desse movimento que vai transformar o século XX. E o jogo que eu escolhi hoje é Call of Duty 2, ou para os íntimos, COD. O que você pode conhecer também como o último COD decente. Depois disso, só vem merda. Então, turma, eu tive uns probleminhas aí pra gravar o vídeo, vocês vão perceber que o jogo ficou um pouco travado. E fora alguns probleminhas no áudio também, que vocês vão perceber que o volume do jogo ficou mais alto porque o meu microfone captou o som do fone, então ficou um pouco ruim. Só que eu não queria deixar de postar esse vídeo e gravar outro ia dar muito trabalho, então vai assim mesmo. Em outra oportunidade, quem sabe eu gravo um pouquinho mais sobre a Segunda Guerra Mundial. Dá pra jogar a série inteira do Call of Duty e continuar falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas, seguinte, atenção aí, turma. Tenha uma coisa em mente. O jogo é um produto da indústria cultural que é criada por alguém para alguém de uma época. Portanto, é uma obra coletiva do veículo de massas, que está diretamente ligada com o seu contexto de produção. Depois do fim da União Soviética nos anos 90, vai ter a necessidade dos Estados Unidos de se afirmar como vencedores. Então o jogo ele é bem filmístico, se é que existe esse termo, eu não sei. Por conta de uma série de filmes e séries do período, como por exemplo O Resgate do Soldado Ryan e Band of Brothers. Então o jogo tem trilha sonora, tem explosão, para passar aquela sensação de heroísmo mesmo, né? Glorificar a guerra e o exército americano principalmente. E aquele anticomunismo de leve também, né? Porque a União Soviética foi inimiga dos Estados Unidos por décadas, então qual a chance dos americanos não querer inferiorizar a União Soviética hoje nesse jogo? Quer dizer, 2005, mas deu pra entender. O Call of Duty vai surgir logo depois aí do sucesso do Medal of Honor, que é um jogo de guerra também que foi produzido pelo Spielberg, o mesmo diretor de vários blockbusters ali dos anos 80. E o mesmo cara que produziu também O Resgate do Soldado Ryan. Então depois desse filme que quase ganhou o Oscar, a Segunda Guerra Mundial vai acabar voltando a ser pop. Tanto que Call of Duty é a série mais vendida nos consoles nos últimos 10 anos, tirando GTA e Red Dead Redemption, que por sinal também são focados em uso de arma de fogo. Então o jogo é meio que uma propaganda americana que consiste em apoiar o exército, porque a indústria da guerra no final das contas dá muito dinheiro. E até o exército americano usa esses jogos justamente para convocar as pessoas para a guerra. Todo mundo que joga quer atirar, quer ter arma, quer ter o mesmo protagonismo que o personagem no jogo. E como o alistamento nos Estados Unidos deixou de ser obrigatório nos anos 70, então eles usam esses jogos para tentar captar as pessoas. Eu entendo que as cutscenes reais, muitas vezes fora de contexto também, vão dar a impressão de que o que aconteceu no jogo também aconteceu na realidade. Ele acaba te tirando essa diferença do que foi arquivo e o que foi criado pelos artistas do jogo. O que para um jogo que tenta ser histórico é bem perigoso. Então a gente vê como que o contexto social interfere direto na produção do jogo. No Call of Duty, por exemplo, não temos mulheres e nem negros, justamente porque o público-alvo do jogo são os meninos brancos americanos, porque videogame na época não era coisa de menina, e negro, bom, vocês sabem o que americano pensa de negro. E isso é só para deixar bem claro, para você não vir com aquela ideia de mas eu aprendi mais sobre guerra no videogame do que na aula de história. Não, jovem, você não aprendeu sobre a guerra. Você aprendeu o que a empresa do jogo quer que você pense sobre a guerra. Você só assistir filmes e jogar alguma coisa não vai te fazer compreender o todo da guerra. É como o Burns vai falar em um episódio dos Simpsons. Wait, I'm shooting at Nazis? That's not how I remember it. Então, se você quiser aprender mais sobre a Segunda Guerra Mundial, você tem que estudar, filho. Tem que ter brio. Antes de tudo, a gente tem que compreender que a Segunda Guerra Mundial é uma consequência direta da Primeira, pautada principalmente na ideia do revanchismo alemão e italiano também, junto com o Império do Sol Nascente, o Império Japonês que estava em ascensão,
somados a esse ultranacionalismo alemão e italiano, e também o medo dos vermelhos, né? O medo dos soviéticos, o medo da Revolução Comunista. Contextualizando então, como sempre, nos anos 30 a Alemanha vai começar a se armar. Não, quer inverter isso aqui não. E ela vai se armar de tal ponto que ela rompe totalmente o Tratado de Versalhes. Ela vai começar a desenvolver um exército e começar a visar as outras regiões como pauta daquele pensamento do Hitler de espaço vital. A Liga das Nações, a União dos Países Vencedores da Primeira Guerra Mundial, eles vão fazer uma chamada política de apaziguamento, pautada principalmente ali no Acordo de Munique em 1938, onde eles vão ceder alguns territórios para o Hitler, na esperança de que assim ele sossegasse o facho, que ele não quisesse causar uma guerra. Mas parte também dessa política de apaziguamento, porque que eles já não romperam logo de uma vez com os nazistas, é porque eles acreditavam que o nazismo era bom e seria uma forma de evitar o avanço dos soviéticos. Era uma batata pra treinar. Porque existia uma admiração entre o Hitler e alguns países, como a Inglaterra e os Estados Unidos. O Hitler se inspirava e gostava muito das ideias das leis de Jim Crow, tanto que as leis de Nuremberg vão ser baseadas nessas leis de Jim Crow. E também na forma como esses países lidaram com as chamadas raças inferiores, tanto a Inglaterra ali durante os avanços imperialistas, como os americanos ali na ideia dos nativos, né, de pele vermelha. Batata no limão. E também nesses anos 30 aí, a União Soviética e os alemães vão fazer o chamado Pacto de Não Agressão, o chamado Pacto Molotov-Ribbentrop. Deixa eu passar correndo aqui então. E veja bem, pacto não é acordo, tá? No seu livro, Mein Kampf, Minha Luta, o Hitler vai deixar bem claro as reais intenções dele, de como ele queria invadir a União Soviética e escravizar os povos eslavos, fazer ali do território russo-soviético um território colonial dos alemães. O Hitler odiava os comunistas, ele já deixou isso bem claro no seu livro Mein Kampf. É a primeira vez na história que a gente tinha um plano de invasão escrito em um livro previamente. Então não tinha como o Stalin e o Hitler fazer um acordo ali entre eles, né? Eles serem amigos, como muitas nações vão deixar parecer. Porque ele sabia que a Alemanha nazista queria invadir a União Soviética. Então ele vai fazer esse acordo basicamente para ganhar um tempo. Vai ser uma manobra política do Stalin, justamente para ele não enfrentar uma guerra logo de cara contra os alemães. Porque ele, vendo aquele contexto ali dos acordos de Munique, ele sabia que as outras nações não iam interferir diretamente na guerra, porque alguns países como a Inglaterra e a França viam nos nazistas uma oportunidade, uma forma de defesa contra o avanço vermelho, né? Então ele queria que tivesse uma guerra primeiro entre a Alemanha contra os franceses ou os ingleses, justamente para gastar o exército alemão e depois a União Soviética poder entrar na guerra, até porque para dar tempo deles se prepararem, porque ele sabia que também uma guerra logo de cara contra os alemães seria desastroso para toda a União Soviética, então ele só queria que as outras nações gastassem ali o exército nazista antes dos soviéticos. Morre, Duda. Morre. Tem hora que eu acho que minha arma tira feijão nesse jogo aqui. Eles vão dividir. Nossa, já acabou esse tutorialzinho. O jogo de 2005, não sei por que demora tanto loading, cara. Impossível. E nesse pacto entre o Hitler e o Stalin, o pacto Molotov-Ribbentrop, eles vão acabar dividindo a Polônia. Eles vão organizar uma estratégia de invasão da Polônia e vão dividir o país. Só que essa divisão não estava no acordo de Munique, de 1938. Então, quando o Hitler invade a Polônia em 1939, é declarada a guerra, porque os países vão falar, opa, peraí, o Hitler já está querendo coisa fora do acordo. Então, no dia 1º de setembro de 1939, é declarada a guerra contra a Alemanha. Por quê? Tanto a França quanto a Inglaterra vão querer garantir a integridade ali da Polônia e vão fazer uma nota de repúdio, porque eles não vão entrar em guerra, em confronto direto contra a Alemanha, vão fazer uma carta ali, declarar guerra na chamada Guerra de Mentira. Tanto que vai passar um ano sem nenhuma invasão de território. A guerra só vai começar, de fato, em 1940, quando a Alemanha resolve invadir a França. Mas antes de invadir a França, a Alemanha vai fazer outras incursões militares, principalmente ali na região da Dinamarca, da Noruega, da Holanda e da Bélgica. Eles vão fazer uso de uma técnica militar que vai ficar muito conhecida nesse momento, que é a chamada Blitzkrieg, que é a forma como os alemães acharam de atacar os países de forma muito rápida, com um grande envolvimento militar, com grandes tropas, e vão dominar o país de forma muito rápida. E esse avanço rápido fazia com que os militares daquele país não conseguissem se defender, porque um avanço rápido daquele não tinha como mobilizar tão rapidamente assim o exército a ponto de poder fazer essa defesa. Porque o exército... Tinha uma vida? Não. Os outros países não tinham um contingente militar capaz de se defender de um ataque assim tão rápido, enquanto a Alemanha nazista já era bem experiente. Eles vão se envolver ali na Guerra Civil Espanhola, ajudando as tropas do general Francisco Franco, e ali vai servir como uma experiência militar para as tropas alemãs.
Então quando chega no momento dessa invasão, dessa técnica de guerra Blitzkrieg, as tropas já vão estar bem acostumadas, já vão estar bem treinadas. Até porque já existia um ambiente militarizado na Alemanha há um bom tempo, desde que o Hitler sobe ao poder em 1933. Falando nisso, tem um vídeo aí, quem quiser compreender um pouquinho mais, senão vai ficar um pouco perdido aqui. A juventude hitlerista já vai estar acostumada e ambientizada. E ali as crianças já treinavam, já aprendiam a usar armas, já aprendiam técnicas militares, faziam treinamento de educação física para poder ter um físico mais adaptado para o momento da guerra. Pra um jogo de 2005 até que é bom esse gráfico aqui, cara. Então depois que o Hitler já treinou suas tropas, já fez essas outras invasões para garantir o seu espaço vital, ele vai fazer em 1940 a invasão da França, onde vai atravessar ali pela linha Maginot, que é a linha de defesa que os franceses vão fazer depois da Primeira Guerra Mundial, justamente para essa defesa. E a França vai se render muito rapidamente, até porque existia ali muitos simpatizantes com o nazismo, então fazer um governo de coalizão ali vai ser fácil. E é nesse momento também que vai acontecer a famosa Operação Dínamo, que é o momento ali em que os alemães vão cercar as tropas inglesas e as tropas francesas na praia de Dunkerque. Até tem um filme ali do Christopher Nolan que vai falar sobre esse evento. Cara, eu tô aqui, meu Deus do céu. Onde os aliados ali naquele momento vão ter que fazer a retirada desses militares, né? Vão fazer uma retirada pelo mar, a chamada Operação Dínamo, onde muitos civis vão usar os seus próprios barcos para poder fazer o resgate das tropas francesas e inglesas. E é depois dessa operação que o Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, vai fazer o seu famoso discurso falando que nunca vai se render para os nazistas, que vão lutar onde for preciso. E depois disso vai acontecer o bombardeio da Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, já em território inglês. E vai ser por causa dessa mobilização grande do exército inglês, que vai ser nesse ano também, em 1940, onde o Alan Turing vai decifrar os códigos da Enigma, né, que era a máquina nazista que codificava as mensagens, e saberiam onde que os nazistas iam atacar. Sai daqui, meu Deus, amado, vou morrer. E é por causa dessa invenção do Alan Turing que ele vai ficar conhecido como o pai da ciência da computação. Ele vai acabar sofrendo castração química depois, porque ele era homossexual. E até o momento, o Hitler, os nazistas, só estavam lutando então Contra a França, contra a Inglaterra. E então, a partir desse momento, que ele já conseguiu conquistar a França e a Inglaterra estava quase totalmente acuada, ele vai pegar o pacto de não agressão que ele tinha feito com o Stalin e vai rasgar e vai invadir a União Soviética na chamada Operação Barbarossa, que não é nada mais nada menos que a maior operação militar da história, com um contingente de pessoas gigante para participar daquela invasão. Eram operações ambiciosas, o Hitler achava que ele ia resolver tudo de forma muito rápida em alguns meses apenas. E de fato quase foi, né? Eles chegaram a quase 30 quilômetros de Moscou, quase conquistaram Moscou, embora tivessem atrasado um pouquinho ali por causa das chuvas, porque na Rússia, quando em determinadas épocas do ano chove muito, então os veículos tiveram muita dificuldade de passar. Se chegassem ali, praticamente a guerra já tinha acabado para os soviéticos, porque era a capital. E essa facilidade toda acontece principalmente porque os soviéticos estavam divididos. Como os alemães eram aliados do Japão, os soviéticos achavam que o Japão também fosse atacar naquele momento. Então metade das tropas soviéticas estavam apostos no lado oriental, já esperando uma possível invasão dos japoneses. Então quando Stalin recebe a informação que o Japão não vai atacar, aí sim ele pega as tropas que estavam esperando ali no extremo oriente russo e manda todas para defender Moscou, e assim ele consegue fazer a defesa e expulsar os nazistas dali. Aí tem aquele pessoal que vai falar que a culpa foi do inverno. Bonito, pede nazista, pode cair também, tá? Então eles vão falar que o general Inverno, assim como derrotou Napoleão, derrotou também os nazistas, e tirando o mérito dos soviéticos que conseguiram se defender ali. Até parece que os nazistas foram lutar em território russo com um regata e bermuda tectel, achando que era um verão tropical. Avançando de missão, então todas as indústrias soviéticas a partir daí passam a ser voltadas para a guerra. Em dezembro do mesmo ano, 1941, acontece o ataque japonês a Pearl Harbor, que é o momento então onde os Estados Unidos vai entrar na guerra, que foi a desculpa que os Estados Unidos precisavam, Os Estados Unidos já sabiam que ia entrar na guerra uma hora ou outra, já estavam se preparando, porque até agradeciam porque isso ia salvar a economia deles por causa da crise de 29.
Então, a desculpa que eles precisavam para ter a comoção popular, para poder engajar a população na guerra, foi dado pelos japoneses atacando Pearl Harbor. Não faço a menor ideia se na guerra era assim, mas o que os caras desperdiçam de granada, os caras jogam granada a rola, os caras gastam mais granada do que tiro. Assim, os homens são convocados para o exército e as mulheres são convocadas para as fábricas para trabalhar na indústria da guerra, e algumas são convocadas de fato para a guerra, principalmente como enfermeiras, né, porque a opinião pública americana não permitia que as mulheres entrassem nas linhas de combate. Diferente dos soviéticos, né, as mulheres na União Soviética vão ter uma participação muito grande, principalmente na aeronáutica, né, fazendo os batalhões de bombardeio e também como atiradoras de elite. Tanto que vai ter um esquadrão só de mulheres, né, que vai ser as Bruxas da Noite, um esquadrão de bombardeio noturno. Então as mulheres vão estar em praticamente todos os setores na guerra pelo lado soviético, né. Isso se dá pelo fato da Revolução Russa de 1917, que era pautada nos ideais bolcheviques de igualdade, e essa igualdade vai ser alcançada ali, em princípio, tanto na educação quanto no trabalho, e agora, no momento da guerra, também vai ser no campo militar. Também, né, porque na hora do desespero você precisava de pessoas lutando na guerra, então quanto mais gente, melhor. Tanto que, né, a ideia do Dia das Mulheres que a gente comemora hoje, no dia 8 de março, as mulheres, depois da Revolução Russa, durante uma Internacional das Mulheres Comunistas, que vai escolher esse dia por conta de várias manifestações em que as mulheres fizeram durante a Revolução. E depois os Estados Unidos vai pegar esse dia e vai tentar ressignificar, falando que é na fábrica que várias mulheres morreram, né? Porque os Estados Unidos gostam de recontar a história do modo deles só. Só que, claro, existiu o preconceito contra as mulheres no exército, que já era alguma coisa enraizada dentro da própria instituição, né? Por exemplo, na hora da convocação, muitas vezes davam prioridade para convocar homens do que convocar mulheres. Não existia fardamento preparado para as mulheres, né? Elas tinham que vestir as roupas de homens, os sapatos gigantes, não tinha esse preparo para as mulheres ingressarem na linha de frente da guerra. Fora todo um preconceito, né, que se uma mulher conseguisse uma medalha de reconhecimento na guerra, iam falar que ela conseguiu por causa de favores e tudo mais. Então esse preconceito estava enraizado, embora não fosse ideológico, embora os bolcheviques tivessem uma ideologia de igualdade muito maior. E é complicado que as mulheres vão acabar sendo desmobilizadas depois da guerra, né? Muitas achavam que iam seguir na carreira militar, vão acabar sendo desligadas da instituição, né? E a gente pode saber dessas histórias hoje por causa de relatos. Muitas vão escrever as suas biografias e contar suas experiências de guerra depois. Então, já na invasão da Rússia, em 1942 nós teremos a batalha mais sangrenta da guerra, que é a Batalha de Stalingrado, que por sinal é essa que a gente está jogando aqui, que foi considerada aí o ponto de virada da guerra ali, a partir dela que ficou decidido quem que ia vencer a guerra, que até aí os nazistas eles só estavam batendo e conquistando territórios, então Stalingrado vai ser a sua primeira derrota, e a partir dela os nazistas nunca mais vão conseguir vencer ou ter um avanço contra outro país. Cara, horrível. E Stalingrado vai virar uma fixação pro Hitler também, né? Ele nem precisava tanto. Só que vencer Stalingrado era vencer Stalin, porque a cidade carregava o nome do camarada Stalin. Então, ele vai colocar na cabeça que ele queria vencer de qualquer jeito, porque eles achavam que ganhou ali, já era, Stalin está derrotado, eles poderiam se preocupar só com a frente ocidental, então. E foi uma verdadeira batalha campal, como a gente pode ver aqui, certo? A guerra aconteceu na cidade, e era uma batalha sangrenta para ver quem conquistava mais prédios dali. Isso é até bem retratado aqui, são batalhas de curta distância, por domínio de prédios e com uma quantidade gigantesca de mortes. Até hoje, quando vão fazer alguma reforma ou alguma obra na cidade de Stalingrado, hoje conhecido como Volgogrado, ainda é comum encontrar cadáver, por exemplo. Tanta gente que morreu durante a batalha. Foi mal, cara. Então, o Hitler perde em Stalingrado e a partir daí ele só vai perder em todas as batalhas que ele vai travar. Porque ele vai gastar um contingente militar aqui gigantesco, achando que eles poderiam vencer. Nossa, de onde que eu tô tomando? Não é possível que é só... Avançamos um ano então. Nossa, voltou o cara aqui, cara. O cara é imorrível. Feio. Então avançamos um pouquinho ali para 1943, onde vai intensificar a guerra no Pacífico, que era a guerra dos Estados Unidos mesmo, né? Porque os Estados Unidos até então ele não vai abrir a frente oeste que o Stalin tanto pedia. Que isso, nossa, cara jogou na minha cara, fazendo engolir. Que o Stalin tanto queria, que era a frente oeste para poder dividir as forças do exército nazista. Então os Estados Unidos vai ficar batalhando ali só contra o Japão, que era a sua guerra de fato, né? E os britânicos, em 1943, estavam lutando na África, no norte da África, tentando garantir alguns territórios e o controle do Mediterrâneo para os nazistas não expandirem e principalmente não chegar nas regiões em que tinha muito petróleo. A campanha britânica do Call of Duty 2, inclusive, se passa no norte da África. É a única missão do jogo em que você pode controlar um veículo.
para tentar encurtar um pouco a guerra. E depois, nesse mesmo ano, depois que eles tomam o controle do norte da África, eles vão chegar à ideia de invadir a Itália, porque a França estava muito protegida no momento pelas tropas nazistas, então eles decidem invadir pela Itália. É nesse momento então que o Brasil vai acabar se envolvendo na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados. Só que isso aí eu vou ter um vídeo só pra isso, então aguarda mais uma semana. É o único jogo em que o HS não mata. Novidade essa aí pra mim. Então quando os aliados começam a ver que a União Soviética estava se expandindo, estava alcançando quase Berlim, então eles vão finalmente abrir a frente oeste que os soviéticos tanto queriam. Por que eu chego tão perto eu morro? Será que eu não tô derrotando? Qual que é o meu objetivo? Então, para conter esse avanço dos soviéticos e impedir que eles chegassem a Berlim primeiro, eles vão abrir a frente oeste. Nessa frente oeste, que vai se dar através da invasão da Normandia, ou mais conhecido aí por vocês como Dia D, onde os aliados vão criar ali alguns veículos falsos para enganar os nazistas, né, fingir que eles iam para um canto, mas na verdade eles iam para o outro, né, tipo estilo Ronaldinho Gaúcho, toca para um lado e olha para o outro, o que vai funcionar. Enquanto os nazistas achavam que eles iam invadir para outro lugar, eles vão acabar invadindo pela Normandia no dia 6 de junho de 1944, onde começa ali na madrugada do dia 6, os paraquedistas chegando, avançando atrás das tropas nazistas, e depois com o famoso desembarque na praia de Omaha. Esse outro aqui, agora. Praticamente todos os jogos americanos sobre a Segunda Guerra Mundial vai ter essa famosa batalha. A primeira missão da campanha americana já se passa no desembarque da Normandia, só que não vai acontecer no desembarque da praia de Omaha, que é a que ficou mais famosa, principalmente com o resgate do soldado Ryan, mas sim numa praia ao lado, que é a Ponte do Rock. Tem que sentar esse tanque aí, galera. Ficar correndo aqui atrás não vai dar bom, não. Tem que garantir aqui no marro, aqui, ó. Não vai na raça fazer o quê? Em 1945, já com a Alemanha cercada, vai acontecer a Conferência de Yalta, onde os três líderes dos aliados, né, o Stalin, o Churchill e o Roosevelt, vão se reunir na cidade de Yalta para já começar a organizar como que seria feita a divisão da Alemanha já no final, porque a partir do momento em que o exército alemão nazista perde a Stalingrado, já sabia que eles iam perder a guerra de qualquer jeito, só era questão de tempo. Então eles já se reúnem para organizar como que eles iam dividir a Alemanha. Acontece então a tomada do Reichstag, onde os soviéticos vão conseguir invadir o Reichstag, vai ter até aquela foto encomendada pelo Stalin, né, para mostrar e provar que eles chegaram primeiro a Berlim, tomaram primeiro e não os americanos. E os alemães recebem a ordem do Hitler de resistir até o fim, né, que é o momento onde crianças, mulheres e idosos vão pegar em armas para poder se defender. Vamos continuar a missão, cara. Cara, essa missão aqui, pra quem jogou isso aqui na época, nas antigas, naqueles computador com tela de tubão branco ainda, isso aqui era a missão mais da hora do jogo, velho. Então a ordem do Hitler para resistir até o final, coloca ali mulheres, crianças, idosos para se defender. O resto do exército vão tudo doidão de pervitim, né, para tentar aguentar até o final. É até retratado naquele filme A Queda, um filme famoso aí sobre os últimos momentos de Hitler. E então, finalmente, no dia 30 de abril, o Hitler tem o contato com a informação do que aconteceu com Mussolini. Ele vai acabar tomando a decisão de se matar porque ele não queria que seu corpo virasse troféu, como Mussolini acabou virando. Então foi só questão de tempo para a Alemanha se render. Isso porque deveria ser uma rendição incondicional, ou seja, não podia ter nenhuma condição imposta pelos nazistas. Por exemplo, vocês me garantem esse território e a guerra acaba antes. Isso não poderia ter, porque eles achavam que isso seria uma vitória para os nazistas. Então eles queriam que fosse incondicional, sem direito nenhum, fossem verdadeiramente massacrados ali. Então no dia 8 de junho é comemorado o final da guerra na Europa, a rendição da Alemanha. Os soviéticos comemoram no dia 9 porque lá já tinha passado da meia-noite. Então acaba a guerra na Europa, ela vai continuar no Pacífico, né? Já contei isso no vídeo, assista lá inclusive. E começa a ter a organização do chamado Tribunal de Nuremberg, que era para julgar os nazistas, oficiais nazistas envolvidos nos crimes de guerra, pelo menos aqueles que não fugiram para a Argentina no final, né? E acontece então a conferência de Potsdam para saber como que ia ficar a condição do Japão, onde o Stalin afirma que vai invadir o Japão. E no dia 2 de setembro de 1945, nós teremos o final da Segunda Guerra Mundial, com a rendição do Japão para os americanos. E termina então essa guerra sanguinária com um número gigantesco de mortos. Tá bom, acho que já é o suficiente aqui já sobre a Segunda Guerra Mundial. Não fiquei muito preso falando sobre as batalhas, sobre armas, sobre contingente, como que foi a estratégia militar certinho de um país, de outro, como que foram as batalhas, porque na verdade não importa. O importante é saber o contexto
saber um pouquinho do que aconteceu ali para saber o envolvimento dos países, da ordem dos acontecimentos, mas o importante é a origem e a consequência. E como consequência da guerra, teremos principalmente a ascensão dos Estados Unidos como superpotência, tendo ali em seu controle mais de 50% da riqueza mundial e a sua ascensão como um império de produção cultural também. A União Soviética vai sair com um número gigantesco de mortos também na guerra, mas não sai enfraquecida a ponto de não conseguir fazer frente com os Estados Unidos. E os dois países vão marcar ali uma guerra fria, onde não vai ter combate direto entre os dois países, que vai se estender até os anos 90, mas esses combates vão ficar restritos ali aos seus lacaios, aos países que eles queriam dominar. O mapa europeu vai mudar totalmente, a Alemanha vai ser dividida em 4 zonas de influência, uma soviética, uma americana, uma francesa e uma britânica, só que principalmente serão 2 entre a União Soviética e os Estados Unidos que vão fazer frente. A Alemanha vai ser marcada ali pelo Muro de Berlim, a divisão das Coreias entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, o Vietnã do Norte e do Sul, a Guerra do Afeganistão também, as várias ditaduras militares daqui na América do Sul. Então vai começar uma guerra entre os dois que vai se estender até os anos 90 por influência no mundo. Os Estados Unidos vai se sobressair como indústria cultural, tendo destaque grande ali com seus filmes em Hollywood, valorizando seus feitos militares e distribuindo principalmente nos seus países aliados para que a gente acreditasse nessa reescrita da história que eles foram os verdadeiros vencedores, através dessa monopolização das produções audiovisuais. A gente tem que saber essas origens e consequências para saber esses impactos na Guerra Fria, principalmente, que é um conteúdo muito amplo, e o mais importante é saber que se essa aula não está sendo gravada em alemão, é graças aos soviéticos. Comunista, comunista, comunista,